Paz do Senhor, igreja. Amém. Paz do Senhor, noiva do Cordeiro. Amém. Irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 3. Uma história que todos nós conhecemos muito bem, mas eu quero discorrer sobre a mesma essa noite. Quem puder ficar em pé, só quem puder. Irmão, eu estou com problema de saúde, pode ficar sentado, não há problema nenhum. Mas quem puder ficar em pé, em reverência à palavra de Deus, nós leremos 3 versículos e oraremos, com a permissão do pastor dessa igreja. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, ela é transformadora. A tua palavra é que nos salva, a tua palavra é que nos cura, nos liberta, nos transforma, Senhor. E como teu servo aqui bem disse, e isso foi escrito pelo apóstolo Paulo, que se a nossa vida se limita se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis que existe. A nossa maior esperança é um dia, aleluia, estar na eternidade contigo. E nós cremos, como nós cremos, Senhor, que um dia estaremos te adorando, Senhor, morando contigo. O Senhor disse que iria nos preparar a morada, e nós cremos, Senhor. Mas o Senhor alerta-nos, através da tua palavra, a importância de nascer de novo, morrer para esse mundo, para o pecado, para a religiosidade e nascer para ti. Então, que esse texto que nós vamos discorrer, o Senhor possa falar conosco, abrir o nosso entendimento e que aqui pessoas recebam a coroa da salvação e o batismo com teu Espírito Santo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podei-vos tomar assento. Irmãos, jovens, em especial jovens, quero que preste bem atenção, porque a palavra de Deus era capaz de mudar a vida de qualquer pessoa. E eu na idade de vocês, hoje eu tenho 36 anos de idade, faço 37 agora em março. Com meus 11, 12, 13, 14, 15, 16, até os meus 22, eu vivi sem Jesus. Uma vida muito sofrida, jovens, adolescente. Então eu peço que vocês prestem atenção para que a Bíblia possa abençoar a vida de vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez nessa casa de oração e de fato louvo a Deus, porque é um privilégio para poucos subir no altar do Senhor e propagar a sua palavra. E também agradeço a confiança mais uma vez do pastor Samuel e a irmã Janiele, que nos abençoa, permitindo estarmos aqui trazendo a palavra de Deus. E nosso amigo co-pastor George e a irmã Kelly. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Também agradeço pela vida da minha esposa, a irmã Poliana, que sempre nos acompanha e hoje está na parte interna ali cuidando das crianças. Irmãos, todo mundo conhece esse texto de Nicodemos. Nicodemos, o texto vai relatar que ele compunha o corpo dos fariseus. Um homem que era o príncipe dos judeus. Um homem que ele tinha a sua cadeira no Sinédrio.
ele era visto como uma autoridade religiosa. Nicodemos não era um qualquer. Se fosse falar de uma igreja da época, é como se ele fosse eu quiser fixar o microfone, não é não. Ah. Se fosse... Pode tirar, irmão, não tem problema não. Eu posso ficar sem microfone, Samuel, não tem problema. Oi. Aí. Então, Nicodemos, irmãos, trazendo para os dias de hoje, como se ele fosse um pastor presidente de campo, uma da alta cúpula da religião da época. O que me chama a atenção, nesses 3 versos que nós lemos, primeiro fato é que ele vai encontrar com Jesus de noite. Há muitas especulações de por que ele foi à noite visitar Jesus. Um dos contos históricos diz que ele, por saber que Jesus era o mestre, ele não o quis incomodar durante o dia, porque durante o dia Jesus havia e tinha muitas ocupações, então ele decidiu se encontrar à noite com ele. Mas a mais aceitável é que ele tinha vergonha, porque o corpo dos fariseus não cria e não aceitava Jesus como Salvador. Então ele foi à noite escondido com vergonha. Essa é uma das teses mais aceitas. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Você vê que na parte racional de Nicodemos, ele conseguia ter a percepção de que tudo que Jesus fazia, operava os milagres, era compatível com o que as Escrituras falavam acerca do Messias. Curas, milagres, transformações de vidas. Ele conseguia ter essa consciência. Irmãos, Jesus falou assim, pelos frutos vocês conhecerão a árvore. Nicodemos teve essa percepção. Ele olhava para Jesus e via, e tinha percepção dos frutos bons e entendia que ele era enviado de Deus. Quando ele fala isso para Jesus, no verso 2, no verso 3, Jesus responde de uma maneira diferente. Ele fala, na verdade, a resposta de Jesus, na verdade eu te digo, ou seja, afirmando, por isso ele fala 2 vezes, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O irmão George acabou de falar sobre o céu. Essa vida aqui, irmãos, ela tem um tempo limitado. Jovens, às vezes vocês são tão novos e não conseguem ainda pensar, adolescente, olha aqui nos meus olhos. Às vezes vocês são tão novos e não conseguem pensar ou imaginar o fim da vida. Mas ela é real e vai acontecer. Um dia nós deitaremos o pó dessa terra. Ou logo, logo nos depararemos, vamos nos deparar com o arrebatar. O arrebatar. E é por isso que quando Nicodemos, que era o mestre da lei, olha aqui para o irmão deles. Nicodemos era um mestre, um ensinador da lei, da Torá e dos profetas. Ele vai até Jesus e chega elogiando, mestre, bem sabemos que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os milagres que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus já dá logo uma na cara, olha, na verdade eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que quer dizer em nascer de novo? Se eu não morrer para o pecado, se eu não morrer para tudo aquilo que esse mundo aceita ou é aceitável pelo mundo, mentira, festas, orgias, bebedices, roubo, idolatria, adultério, mentiras, se eu não morrer para isso tudo e não nascer para Jesus, o próprio Senhor Jesus afirma que eu não posso entrar no reino de Deus. E isso aqui, meus irmãos,
esse corpo físico uma hora vai morrer. E a minha alma, para onde que vai? A sua alma, jovem, você tem certeza que ela vai para o reino de Deus? Existe convicção de salvação na sua vida? Nicodemos, eu escrevo aqui em cima desses 3 versículos. Nicodemos é um dos maiores exemplos de que alguém que conhece a lei de Deus, mas ainda não experimentou do dom de Deus em sua vida. Ele compunha o grupo dos fariseus, que eram os principais mestres nas sinagogas. Como o texto nos relata, ele era um príncipe dos judeus. E o próprio Senhor Jesus questiona: és mestre em Israel e não sabes essas coisas? O bem da verdade é que há muitas pessoas, assim como Nicodemos, dentro das igrejas. E assim como ele, até possuem cargos eclesiásticos. Mas são pessoas que ainda não tiveram de fato um encontro com o Senhor Jesus. Não nasceram de novo. E qual uma das maiores evidências de que uma pessoa ainda não nasceu de novo? Primeiramente, uma vida que anda em paralelo com o pecado e a dúvida com respeito à divindade de Cristo. Nicodemos, irmãos, ele era uma pessoa que tinha autoridade. E muitas são as pessoas que estão na igreja e até têm cargos eclesiásticos. De repente faz parte do ciclo de oração, faz parte do grupo de jovens, faz parte do corpo de obreiros da igreja, é um cooperador, um diácono, um presbítero, evangelista, de repente até um pastor, e conhece muito bem o que diz as Sagradas Escrituras, conhece muito bem o que diz a respeito da salvação, mas bem como Nicodemos, estão cheios de dúvidas no coração e ainda não nasceram de novo, têm o conhecimento da palavra de Deus. Uma coisa é eu saber dos mandamentos e outra coisa é eu guardar os mandamentos de Deus em meu coração. Nicodemos, ele representa aquela pessoa que está na igreja, conhece todos os mandamentos, conhece as leis, mas não as pratica. Ainda não tinha nascido de novo, ainda não tinha morrido para o mundo. E uma das perguntas que eu faço aqui: qual uma das maiores evidências de que uma pessoa ainda não nasceu de novo? Uma das maiores evidências, meus irmãos, é uma vida que anda em paralelo com o pecado. Se a minha vida, ela anda em paralelo com o pecado, mesmo estando na igreja, mesmo estando com o microfone na mão, pregando a Bíblia, tendo o cargo de diácono, andando de terno e gravata, se eu não abrir mão ou abdicar do pecado, de tudo aquilo que se opõe a Deus, eu vou estar sendo um mero religioso dentro da igreja e me enganando. E o mais triste, no dia que eu morrer, ou no dia que o Senhor aparecer nos céus, como ele relata que vai aparecer, eu vou ficar. E isso é um caso muito sério que nós devemos pensar e refletir. Uma vida em paralelo com o pecado é uma das maiores evidências de que uma pessoa não nasceu de Deus, mesmo estando na igreja, mesmo tendo cargos dentro da igreja. E a outra é a dúvida com respeito à divindade de Cristo. Muitas são as pessoas que vêm na igreja, mas são tantas baboseiras que assistem na internet, que colocam em xeque, em pauta, a divindade de Cristo. E esse crente enche o coração com essas dúvidas, até vem participar do culto, mas fica duvidoso ou duvidosa, duvidando do nome de Jesus. Esse crente não nasceu de Deus, porque o crente que teve um encontro com Jesus, que nasceu do Senhor, não há nada e nem ninguém que possa tirar essa convicção. Paulo diz que não há nada, nem o pecado, nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem a profundidade, nada me separará do amor de Cristo, de Deus. Olha a convicção de Paulo. Isso era porque Paulo já havia nascido de Deus.
a dúvida com respeito à divindade de Cristo. E essa, com certeza, é uma das maiores armas do diabo nos dias atuais. Querem que nós duvidemos do Senhor Jesus. Nicodemos, apesar de sua posição privilegiada, foi humilde, mesmo que tenha ido escondido à noite. Mas foi humilde para ir até o Senhor Jesus, para sanar essas dúvidas que estavam em seu coração. E o Senhor Jesus, direto e objetivo, como sempre foi, diz que era necessário ele nascer de novo. Ou seja, apesar de conhecedor da lei, lhe faltava um encontro verdadeiro com o Senhor. Mestre, eu sei que tu és mestre, tu és enviado de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz. Aí Jesus fala para ele, Nicodemos, em verdade eu te digo, que quem não nascer de novo não entrará no reino de Deus. O que estamos fazendo aqui, irmãos? Irmãos, o que estamos fazendo aqui? Aqui é um local de nós congregarmos, que fazemos e compunhamos o corpo de Cristo, que é a igreja. Estamos aqui tratando da nossa salvação. E o que o Senhor tem dito para nós essa noite é que nós devemos morrer para o mundo e nascer para Deus, ser gerado de Cristo Jesus. E no versículos adiante, a partir do versículo 4, diz assim, disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus estava falando, olha só, Nicodemos era um mestre da lei, Jesus está falando para ele de algo espiritual, e ele entendendo de uma forma carnal, física. Como pode, Jesus, nascer de novo? Como pode um homem nascer de novo, depois de velho? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E no verso 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, ou seja, batismo nas águas, e do Espírito, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, presença de Deus, nova vida, não pode entrar no reino de Deus. É necessário eu me batizar nas águas, ou seja, o batismo nas águas nada mais é eu estar mostrando primeiramente para mim, ou para o Senhor, depois para mim, e depois para o diabo, para o mundo, que eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador. É como se eu estivesse falando através do batismo nas águas. Eu estou morrendo para o pecado, morrendo para o mundo, morrendo para tudo aquilo que me afasta de Jesus, e eu estou nascendo para Jesus. E no versículo 6, o Senhor diz assim, o que é nascido da carne, ou seja, o primeiro nascimento, é carne. A pessoa que nasceu da carne é simplesmente natural. O que nasceu da carne, é natural. Mas aquele que nasce do Espírito Santo, que nasce de Deus, é Espírito. É por isso que ninguém nunca vai entender a vida do crente que está passando por problemas, o crente que nasceu de Jesus, o crente que é fiel a Deus, passando por dificuldade financeira, na família, às vezes na saúde, mas está lá com o joelho dobrado, adorando a Deus. O maior exemplo disso, igreja, é Jó. Perdeu tudo, o Senhor permitiu o diabo tirar tudo dele. E a mulher dele, inspirada pelos demônios, vai lá e fala, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. E ele responde, falas como uma louca mulher. Se eu aceitei o bem do Senhor, por que também não aceitaria o mal? Jó é um dos grandes exemplos, que era nascido de Deus. É por isso que Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido de mim, quem é nascido de Deus, consegue vencer qualquer situação que lhe afronta. Ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E no versículo 7, o Senhor Jesus fala assim, ó, não te maravilhes, ou seja, não fique espantado de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz,
porém não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. O vento sopra de onde ele quer. Você ouve a sua voz, porém não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. O crente que é nascido de Deus, ele é guiado por Deus. Por Deus. O pastor Samuel, ele está aqui há 2 anos que o senhor vai fazer, né, pastor? Trabalhando. Eu vinha comentando com o irmão Jorge no carro, irmão Jorge, e nós bem sabemos do labor, do trabalho, da luta. Não é fácil, é peleja, é oração, é jejum, é suando a camisa, é evangelismo, e aparentemente, muitas das vezes não há resposta. Mas o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que um planta, outro rega, outro colhe, mas Deus é quem dá o crescimento. Assim é o nascido de Deus. Ele continua, ele trabalha, ele persevera, ele luta. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Depois de Jesus falar isso para Nicodemos, dá essa breve introdução, no versículo 9, Nicodemos, ele questiona, ele pergunta, ele responde e disse-lhe: como pode ser isso? Em outras palavras, Senhor, você está falando de uma coisa que eu não estou entendendo nada. E no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Irmãos, esse ponto ele é crucial para nós cristãos, para nós crentes. Você é mestre em Israel e não sabe disso? Você faz parte da EBD. Você dirige igreja. Você faz parte do círculo de oração. Você faz parte do grupo de jovens. Você compõe o corpo eclesiástico da igreja. E não sabes disso, não entende a necessidade de morrer em todas as áreas da sua vida para o pecado, para o mundo, e nascer de Deus. Você não entende isso, mesmo sendo mestre em Israel? Aí no versículo 11, Jesus continua: na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, porém, não aceitais o nosso testemunho. Jesus está dizendo: olha, eu estou te falando de algo que eu sei, de que eu vivo, de que faz parte de mim. Eu tenho testificado do que eu vi, de onde eu vim e para que eu vim, que foi para morrer pela humanidade. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Verso 12: se vos falei de coisas terrenas e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Irmãos, se das coisas humanas que nós somos capazes de conquistar, de fazer pela fé em Deus, muitas das vezes nós ficamos duvidosos e nós não cremos. Como creremos se começamos a pregar, se começamos a falar das coisas celestiais, como o irmão Jorge que bem citou? Andaremos em ruas de ouro, estaremos lá com Cristo Jesus, mas na nossa cabeça parece bobagem, parece um conto de fadas, parece um culto alegórico. Nós não podemos deixar essas dúvidas abafar a nossa fé, tirar a nossa esperança da pátria celestial, tirar a nossa esperança de que um dia estaremos diante dele, o adorando, vendo ele pela eternidade. Eu creio nisso, igreja, que um dia nós estaremos lá. Se eu falo para você, Nicodemo, de coisas terrestres, e você não crê, como crereis se vos falar das celestiais? E ninguém, verso 13, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, ou seja, ele mesmo, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Olha, Nicodemos, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. Ninguém viu o que eu vi, senão eu que desci de lá.
E como Moisés que ergueu a serpente no deserto, ô Nicodemos, importa que o Filho do Homem, Jesus falando de si mesmo, seja levantado. Aqui Jesus estava falando da sua crucificação. Ele estava fazendo Nicodemos entender acerca do plano de salvação. Verso 15. Para que todo aquele que nele crê, em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, não pereça, não pode se perder, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 16 é um versículo que todos nós conhecemos muito bem e que amamos ler na igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas em paralelo com essa fala, há a necessidade de um novo nascimento. Esse senhor está sentado aí, alcoolizado, mas Jesus ama ele do mesmo jeito que nós. É você mesmo. Jesus te ama e ele quer mudar a tua vida. Só depende de você. Olha para mim, alcoolizado ou não, eu sei que a sua consciência está ativa. Eu sei que a sua consciência está ativa, você está me ouvindo. Jesus veio por você. Só depende de você tomar uma decisão e largar essa vida e entregar a sua vida para Jesus. Morrer para o mundo e nascer para Deus. Jesus, ele te ama. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Cândido. Jesus te ama como qualquer um de nós. Ninguém aqui é melhor do que você. Ouviu, Cândido? Só que olha para mim aqui. Olha aqui nos meus olhos. Presta atenção. Presta atenção. Eu sei que olha para mim. Eu sei que você bebeu, mas eu sei que você está consciente, que você está me entendendo. Eu sei que você amanhã, de repente, pode passar aqui na porta da igreja e ficar até com vergonha de que porque você entrou aqui no culto e você pensa que você atrapalhou, mas você não está atrapalhando, não. Eu creio que Jesus te trouxe aqui para te abençoar nessa noite. E eu quero que você volte no próximo culto e permita Deus mudar a tua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Cândido pode e vai ser um grande servo de Deus. Aceitará Cristo como Senhor e Salvador. Aceitará, Cândido, que ao final nós vamos orar por você. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, a vida do Cândido é tua. O Senhor deu teu puro e precioso sangue na cruz do Calvário. E pela fé no nome de Jesus, nós repreendemos o espírito de vício, espírito do alcoolismo, toda a perturbação, toda a opressão demoníaca da vida deste homem bate retirada na autoridade do nome de Jesus. E o Senhor dá a ele paz, o Senhor dá a ele tranquilidade, o Senhor dá a ele, meu Deus, sensatez. E o Senhor há de se revelar de uma forma poderosa na vida dele. Na autoridade do teu nome, do nome de Jesus, nós proclamamos libertação nessa vida, em nome de Jesus. Amém. Senta lá no lugar. De nada. Irmãos, vamos continuar aqui que o tempo já está correndo. Vou ler novamente esse versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, como alguns pregam, não morreu por uma parte que foi eleita. Ele morreu por todos. Mas aí entra a necessidade do próprio texto que Jesus vem discorrendo com Nicodemos. A necessidade de eu morrer para o mundo e nascer para ele. Ele veio para mim,
mas é necessário que eu o aceite como o único Senhor e Salvador da minha vida e eu viva de acordo com seus estatutos e mandamentos. E no verso 18, Jesus continua falando: quem crê nele, ele falando de si mesmo, quem crê nele não é condenado. Essa crença, olhe para mim, essa crença, ela não se limita, ela não para no acreditar em Jesus. Essa crença, ela anda em união com obediência a Deus. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Lembre, Jesus está falando isso aqui para Nicodemos. Verso 19. E a condenação é essa. Olha a condenação dos que não creem. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Essa é ou não é uma realidade? O mundo ama mais as trevas. O mundo ama mais as obras do pecado. O mundo ama mais as obras do inferno do que a obra de Deus. A própria obra do Senhor, a obra de Deus, há carência de servos. Jesus disse, na verdade, os campos estão prontos. Orem ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores. Porque falta trabalhadores. Que as pessoas amam mais o mundo do que a Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. As obras do homem são mais. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz. Essa é a vida de uma pessoa que não nasceu de Deus. Todo aquele que não nasceu de Deus, ele faz o mal, aborrece a luz e não vem para a luz. Para que as suas obras não sejam questionadas. Quem não nasceu de Deus não vem para a luz, porque não quer que as suas más obras sejam questionadas. Verso 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E aqui encerra o discurso com Nicodemos. Fica um ponto de interrogação no ar. Depois de todo esse esclarecimento que Jesus dá para Nicodemos sobre o novo nascimento, preste atenção. Depois de todo esse esclarecimento que Jesus dá para Nicodemos, para sanar as suas dúvidas, encerra o assunto. E João aqui não continua mais falando de Nicodemos. Só que Nicodemos vai surgir novamente lá na frente, no capítulo de número 7, no versículo 44. Quando os fariseus estavam querendo prender Jesus. Diz assim no versículo 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Então, os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe disseram: por que não o trouxeste? Por que não trouxeram Jesus preso? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como esse homem. Ou seja, na palavra de Jesus havia autoridade. No verso 47, responderam-lhes, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão, que não sabe a lei, é maldita. Olha, vocês não trouxeram Jesus preso? Vocês foram enganados por um acaso? Acaso algum dos principais dos fariseus creu nele? Aí no versículo 50, olha que glorioso. Nicodemos, que eram deles, disse-lhes: porventura
condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu e cada um foi para a sua casa. Mas com aquele questionamento agora corajoso de Nicodemos, ele encerrou aquela dúvida ali, aquele problema. Cada um foi para a sua casa. Agora Nicodemos, depois daquela conversa que teve lá atrás com Jesus, ele tem coragem de ir palpado na lei e falar: olha, a lei nos dá permissão de julgar um homem sem que nada haja contra ele? E para nós finalizarmos, lá no próprio livro de João ainda, no capítulo de número 19, verso 38. Depois da morte de Jesus, diz assim: depois disto, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas em oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Verso 39. E foi também Nicodemos. Interessante é que depois daquele discurso de Jesus para com Nicodemos, depois daquela chicotada santa que ele deu nele, aquele esclarecimento sobre nascer de Deus, na verdade a Bíblia nunca vai nos trazer ou não nos traz um relato tão claro se Nicodemos se converteu ao cristianismo ou não. Mas tudo indica que sim, porque agora Nicodemos vem em plena luz do dia, mesmo compondo o corpo farisaico, mesmo compondo a liderança religiosa dos fariseus, depois da morte de Jesus, chega Nicodemos, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés. Ou seja, ele foi e gasta dinheiro para preparar incenso para o corpo de Jesus. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. Há um divisor de águas de quando Nicodemos vem antes de conversar com Jesus e depois de conversar. Depois de conversar com Jesus por 2 vezes, ele saiu em defesa de Jesus. Quando uma pessoa entende a importância de nascer de novo, há uma mudança na vida dela. Antes, Nicodemos vai à noite falar com Jesus. Jesus lhe explica tudo acerca do reino de Deus, acerca de morrer para o mundo e nascer de Deus. Aí daí em diante, Nicodemos, ele aparece defendendo Jesus e se importando com o corpo do Senhor Jesus, mesmo que ele fosse julgado pelos outros fariseus, mesmo que ele fosse criticado pelas outras autoridades religiosas, mas ele agora era um homem que tinha entendimento sobre a necessidade do novo nascimento. Amém, igreja? Pastor Samuel, posso orar? De pé, igreja, por gentileza, quem puder. O tempo já é findo, nós vamos falar com Deus. Irmãos, que essa mensagem sobre o novo nascimento não fique esquecida, ou que não caia. É mais uma mensagem que se passou. Que nós tenhamos e entendamos que ela é necessária dia após dia em nossas vidas. Amém. Se quiser puxar um louvor, vou puxar agora? Vamos cantar um louvor e em seguida vamos orar. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, pela Tua direção. Louvado é Teu nome. Louvado é Teu nome, Senhor. Aleluia!
Meu Deus aqui. Glória a Deus. Já vou orar para terminar, viu? Glória a Deus. Louvado é o teu nome, Senhor. Você não consegue acabar. Deus ouviu o seu gemido. Glória a Deus. Sabe de tudo. Louvado é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Uau! Glória a Deus! Deixe essas lágrimas do rosto que venha vai passar. Deixe essa está doendo, mas não vai quebrar. Não deixa a esperança em você. Acho que preciso vai chegar. A solução da tudo que te acontece. Glória a Deus! Você vai ter de fora. Não se desespere. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos orar agora, mas há alguém nessa noite que tem a necessidade de reabilitar o seu compromisso com Deus. Irmão Denis, eu tenho a percepção que eu preciso nascer de Deus. Eu quero andar com Cristo e para Cristo. Se você quer, vem aqui na frente do altar. Ou você que de fato quer entregar a sua vida para Jesus e andar de acordo com o Evangelho do Senhor. Se há alguém que quer, vem aqui na frente que nós oraremos agora. Irmão, eu quero nascer de novo, quero nascer de Deus, eu quero entregar minha vida para Jesus. Amém. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Senhor, dentro das limitações que nós temos, nós transmitimos a Tua palavra. E essa mensagem, Senhor, bem como eu creio que mudou a visão de Nicodemos, ela pode mudar a vida e a visão de qualquer pessoa nos dias de hoje, em nossos dias contemporâneos. Então eu te peço que o Senhor, com a tua mão de misericórdia, possa abençoar a todos